Boa noite, amigos. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre e amigo, nos abençoe, nos acolha a todos. Que nos sintamos aqui embalados por esse amor, por esse espírito de fraternidade, que nos impulsiona, que nos alimenta a alma e nos dá força para a jornada. É uma alegria estar aqui nesta casa mais uma vez, casa querida ao nosso coração. Rogamos a Jesus que nos inspire para que saiamos daqui com novas inspirações, com novos horizontes para a nossa ação no mundo. E o tema que nós propomos nessa noite vai estar baseado em uma mensagem do benfeitor espiritual Emmanuel, que está em um dos livros, dos vários que ele tem, comentando o Novo Testamento, comentando versículos do Novo Testamento. Nós conhecemos aqueles talvez mais tradicionais, mais corriqueiros, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz. Mas existem outros, vários outros. Palavras de Vida Eterna, Levantar e Seguir, Livro da Esperança, Bênção de Paz, Segue-me. E a nossa mensagem de hoje foi justamente retirada do livro Bênção de Paz, capítulo 1, e ela se intitula A Caminho do Alto. Emmanuel vai comentar um versículo do apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9, em que Paulo vai falar-nos um pouquinho do seu passado, contar-nos um pouquinho da sua história, da sua trajetória até aquele momento em que já estava há alguns anos na lide, no trabalho redentor do Evangelho. Nesse versículo, Paulo diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, indigno mesmo de ter ou receber esse título, porque persegui a Igreja de Deus. Palavras suas, falando, expondo para todos o seu passado de equívocos, de tropeços, em que ele havia se arvorado como um dos maiores e primeiros perseguidores do cristianismo. Falava-lhe Paulo dessa pequenez que ele reconhecia ainda em si mesmo. Falava-nos ele de um atributo, de uma virtude essencial na nossa jornada a caminho do alto. A humildade. A humildade de reconhecermos as nossas limitações, a humildade de reconhecermos os nossos erros, de reconhecermos os nossos tropeços, humildade que se faz liberdade da alma a fim de que possa avançar realmente com proveito na senda que lhe impulsiona ou que lhe orienta para o alto. Porque a antítese da humildade é, na verdade, um dos maiores obstáculos ao progredir do espírito. O orgulho, dirão inclusive os espíritos em O Livro dos Espíritos, na questão 785, quando Kardec pergunta quais são os maiores obstáculos ao progresso moral, os espíritos então serão claros: o orgulho e o egoísmo. Que, digamos, seriam aí dois vícios, duas imperfeições, duas paixões humanas muito similares ou muito próximas. O orgulho alimenta o egoísmo e vice-versa. Mas então o orgulho configura-se na jornada da alma, em nosso ser, como um dos maiores entraves ao nosso progredir. Como uma algema mesmo que nos prende à ilusão e que nos impede de avançar. Com uma venda a nos obscurecer o olhar e nos impedir de enxergar o caminho como ele é, para que possamos realmente avançar, progredir. Como se fosse um peso morto, um peso excessivo, um peso extra desnecessário, que ainda prende-nos os pés, impedindo-nos de alçar voos mais altos nos planos da evolução, nos planos do espírito. Então o orgulho é, de fato, um dos problemas capitais, um dos pontos principais, portanto, para o qual deveremos estar atentos no nosso processo de autoconhecimento, vencendo esse orgulho, superando-o pela humildade, a fim de que possamos progredir. E é isso que, de certo modo, Paulo está querendo falar aqui. Uma virtude que foi essencial na sua tarefa. Sem essa humildade, não conseguiria ele ter feito tudo o que fez. Não conseguiria ter avançado e se transformado da maneira que fez. A ponto de sair daquele perseguidor que era, daquele rabino orgulhoso que era,
e assumir aquela condição do grande servidor com Jesus, buscando o tear humilde, abandonando tudo aquilo que ornamentava a sua personalidade, da qual ele se orgulhava ou se vangloriava, perdeu tudo aquilo, os títulos, a influência, e numa profunda lição de humildade ainda assim prosseguiu. Muitas vezes incompreendido, muitas vezes não bem recebido, justamente por conta desse passado que tinha. Foi graças à humildade, que é a suprema fortaleza do espírito. Muitas vezes julgamos, ou o mundo julga, que o humilde é frágil, lê do engano, o humilde é o ser mais forte que tem. Basta ver o próprio Cristo. Escudou-se na humildade vitoriosa, invencível, e por isso o mundo e os séculos não esquecem. Enquanto que aqueles que se escudaram, que se apoiaram nas ilusões e nos poderios mundanos, do orgulho e das vaidades, os séculos consumiram os seus impérios como os seus legados. O ser humilde, portanto, é o ser mais forte que há, capaz de vencer todas as lutas e os desafios da caminhada. Por isso é a humildade a base da vivência cristã. Talvez por isso tenha escolhido Jesus como primeira lição que trouxe ao mundo a lição da humildade na simplicidade da manjedoura. Como a dizer que o berço de uma vida com Cristo, o berço de uma vida em Cristo, é a manjedoura da humildade. Ali nasce a vivência real, profícua de desenvolvimento do nosso ser. Sem humildade, não há construção de outras virtudes, porque construímos apenas ilusões. Supervalorizamos o que somos, criamos imagens de nós mesmos que não correspondem à realidade do que somos. Por isso, a primeira das bem-aventuranças, no capítulo 5 de Mateus, é a bem-aventurança da humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Como a dizer que sem a humildade por base, nenhuma outra das virtudes poderá ser alcançada. Na sequência que Jesus constrói no sermão, humildade, resignação, mansuetude, justiça, misericórdia, pureza e pacificação. São as 7 virtudes que Jesus apresenta nas bem-aventuranças. Mas como primeiro degrau, apresenta Jesus a humildade. Então ela é base, ela é essencial. O seu próprio sentido etimológico da palavra, alguns estudiosos vão comparar ou vão fazer essa analogia, essa aproximação da origem etimológica da palavra humildade com a palavra do latim, ou latina, humus, adubo, fertilidade. Como a dizer que a condição de humildade é aquela condição da alma fértil, da alma arejada, da alma preparada a acolher as sementes divinas e a frutificar. A alma orgulhosa é ainda a alma cerrada, fechada, o solo impermeável às sementes divinas. Como ela se crê já muito superior, não reconhece a necessidade de mudar, por isso fica estagnada. Como tem uma imagem de si falsa, acredita que não precisa se transformar, que já é o suprassumo, e por isso está impossibilitada de caminhar. A alma humilde, no entanto, reconhece a sua pequenez diante do universo. Aliás, é essa definição de humildade que Emmanuel vai trazer no livro Pensamento e Vida, no capítulo intitulado Humildade. Humildade, em essência, é o reconhecimento da nossa pequenez diante da grandeza do universo. Então, o ser humilde é aquele que sabe que tem sempre algo a aprender, que pode sempre melhorar, que pode sempre se aperfeiçoar, por mais que tenha caminhado, por mais que conheça, diante do infinito que temos ainda por conhecer, praticamente nada sabemos. É aquele espírito socrático, diante do infinito do que há, só sei que nada sei, só sei que tenho ainda muito a aprender, não importa quantos títulos já tenha, quantos livros já tenha lido, quanto conhecimento, quanto poder, quanta fortuna, tudo isso, diante do universo é nada. Se não entender que preciso sempre construir em mim os valores e as virtudes essenciais. É isso que ele está realçando aqui, Paulo, nesse versículo. Eu sou o menor dos apóstolos. Essa humildade. Mas, se
o orgulho é uma problemática na evolução, um grande entrave, existirá também um polo oposto, um outro excesso para um outro lado que também será um problema. Na verdade, por detrás há também orgulho, que é aquele excesso do outro lado de nos julgarmos absolutamente incapazes, de nos julgarmos absolutamente o nada. Naquela falsa posição de humildade ou numa falsa modéstia, em que o indivíduo se crê um nada no universo, se crê inútil para qualquer trabalho, para qualquer coisa, e, portanto, foge aos deveres, aos chamamentos do alto, às oportunidades de serviço. É o outro excesso que, na verdade, esconde também orgulho. Porque é mais ou menos assim, como eu não posso ser o melhor, então eu vou ser pelo menos o pior. Eu não me contento em estar no meio e ser apenas mais um. Ou eu estou num ponto ou eu estou no outro ponto, no extremo. No fundo, esconde-se por detrás dessa falsa modéstia, dessa menos-valia exacerbada, também o orgulho. É o que Emmanuel vai dizer. Uma das faces da vaidade é essa falsa modéstia que nos faz apresentarmos como inválidos, como incapazes, como insuficientes para qualquer trabalho no bem, para qualquer oportunidade de serviço. É também um outro entrave, um outro excesso para o qual deveremos estar atentos. E é justamente sobre isso o que Emmanuel vai falar nessa mensagem. Sobre essa outra face que às vezes não percebemos, que às vezes não notamos dessa menos-valia, julgando que isso seja humildade. Mas André Luiz vai definir no livro Ideal Espírita, capítulo 68, não devemos confundir humildade com deserção. Porque muitas vezes essa falsa modéstia acaba caindo em desculpas ou justificativas falsas para a nossa não melhoria, para não assumirmos deveres de renovação, de transformação de nós mesmos. Desertamos do bom trabalho, do bom combate em nós, da reforma que precisamos fazer em nós. Então ele vai acrescentar, André Luiz, o espírito verdadeiramente humilde tem a coragem de servir em todas as circunstâncias. Então é preciso tomar muito cuidado para ver o que realmente temos entendido por humildade. E se não temos nos escudado nessa falsa humildade para fugir aos chamamentos do alto e do dever, da consciência e da transformação. Porque a verdadeira humildade é aquela que reconhece, sim, a sua pequenez, as suas limitações, mas que sabe que, em se dedicando ao trabalho, em movendo as potências da vontade e da disciplina, pode algo fazer. Amparados pelo alto, podemos algo fazer. Então é a posição no meio. Nem o orgulho que nos prende, nem a menos-valia, a falsa modéstia que também nos prende. A humildade é a posição do meio, do reconhecimento da nossa pequenez, mas também do reconhecimento de que já temos algumas coisas para dar à vida e ao mestre no trabalho no bem. É o reconhecimento das nossas pequenas possibilidades. Emmanuel tem uma outra mensagem muito bonita no livro Seara dos Médiuns, capítulo 21, chamada Pequeninos, mas Úteis. Em que ele diz assim, diante da grandeza do universo e da extensão do nosso passado de culpas, de equívocos e de desatinos, somos pequeninos, mas podemos ser úteis. Olha que lindo isso. Ter humildade, a humildade real é o reconhecimento da nossa pequenez, mas também o reconhecimento da nossa utilidade, das possibilidades de serviço que já temos. Porque caso não, digamos assim, perdoe-me a expressão, prestássemos para nada, não nos confiaria o Senhor a possibilidade de trabalho que temos hoje, o conhecimento espírita que temos hoje, os filhos que Ele nos confiou para educar, os afetos que foram colocados por Ele em nossa vida, as possibilidades de trabalho no mundo. Se não confiasse Ele em nós, não nos daria essas possibilidades.
Então é preciso entender que, assim como nós devemos buscar confiar nele, ele também confia em nós. Emmanuel tem uma mensagem no livro Coragem, capítulo 11, exatamente nesse sentido. Confiança recíproca. Porque geralmente pensamos só na confiança de nós para com Deus, mas esquecemos da confiança que Deus deposita em nós. Se Ele te deu filhos a educar e a criar, é porque Ele confia em ti. Nos teus potenciais de fazer, de servir, de construir, de se renovar. Se Ele te deu uma profissão a executar no mundo, é porque confia em ti. Se Ele te deu um corpo, a possibilidade de aqui voltar é porque confia no seu aproveitamento. Porque em tudo na vida é assim. De Deus vem os créditos, as possibilidades, as oportunidades. De nós vem o aproveitamento. A ação com as responsabilidades consequentes. Paulo vai definir isso também na sua carta de maneira muito interessante. Sua carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 22. Ele vai dizer assim, tens fé em Deus? Perdão, tens fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Olha o que ele está falando. Você tem fé em Deus? Ótimo. Precisamos tê-la, é essencial. Mas tenha também fé em você mesmo. Diante de Deus, ou seja, reconhecendo a sua pequenez diante do Criador. Mas confie em você. Confia nas suas possibilidades de ação, porque nem mesmo Cristo, como seus benfeitores, poderão algo fazer por ti, se você mesmo não quer fazer nada por ti. Se você mesmo não investe nada em você, no seu crescimento, o que eles vão fazer? Se você mesmo não se ajuda, como eles vão te ajudar? E não há ausência de humildade nenhuma nisso, em confiarmos em nós. Claro que haverá a linha tênue do excesso, em que essa confiança passa a ser orgulho, passa a ser prepotência, passa a ser arrogância. Mas é isso justamente o processo de autoconhecimento. Aprendemos a identificar essas linhas tênues, conhecendo-nos, confiando em nós, sem nos deixarmos conduzir a esses excessos. Então é disso que nós vamos tratar aqui nessa mensagem do livro Bênção de Paz, capítulo 1, A Caminho do Alto. Todos nós reconhecemos já, estamos conscientes que estamos a caminho do alto, que temos uma jornada infinita a percorrer e que estamos muito distantes de chegar. Mas isso não pode nos desanimar, nem pode ser para nós uma justificativa para fugirmos ao que podemos já realizar. Então Emmanuel diz assim, decididamente, muitos defeitos nos caracterizam ainda o progresso moral deficitário. Não nos será lícito, porém, esquecer algumas das bênçãos que já conseguimos amealhar com o amparo do Mestre Divino. Porque é justamente isso que o apóstolo Paulo vai fazer nesse trecho da carta que Emmanuel comenta. No versículo 9 ele diz assim, porque eu sou o menor dos apóstolos, indigno mesmo de ter esse nome ou esse título, porque persegui a igreja de Deus. Mas no versículo seguinte, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, ele vai dizer assim, mas graças a Deus sou o que sou. Em outras palavras, tenho muito a fazer, mas graças a Deus eu sou hoje a melhor versão de mim mesmo. Graças a Deus eu já caminhei um pouco. Ele, no momento que escrevi essa carta, já havia caminhado bem. Quando olhamos para o Saulo da primeira parte do Paulo Estevão e olhamos para o Paulo da segunda parte, a gente vê o quanto foi essa caminhada. Assim também nós. Não nos é lícito esquecer a nossa jornada multimilenária. Basta olhar o passado da humanidade. Há 2000 anos estávamos nós a regozijar ou aplaudir espetáculos em que seres humanos eram comidos vivos por feras. Em que pessoas eram apedrejadas em praças públicas. Graças a Deus já somos o que somos. Temos muitos problemas ainda? Temos, enormes. Mas olha o quanto a gente já avançou. A não ser que o nosso olhar esteja muito enviesado, é praticamente impossível não ver o progresso já feito da humanidade. A não ser que a má vontade nos impeça de vê-lo. Então é o que Emmanuel está dizendo.
tanto em nível coletivo quanto em nível individual. Não temos a santidade. No entanto, já nos matriculamos na escola do bem, aprendendo a evitar as arremetidas do mal. Estamos ainda muito distantes dessa condição que Emmanuel chama de santidade, na definição mais do Livro dos Espíritos, de pureza espiritual, espíritos puros, estamos ainda muito distantes dessa condição. Mas já nos esforçamos internamente por não ceder às arremetidas do mal. Muitas coisas que antes fazíamos e que não nos incomodavam em experiências pregressas, que sequer tomávamos consciência, hoje, quando a gente faz, a nossa consciência já dá o grito, já acende a sirene. Algo que também Paulo soube muito bem descrever nas suas cartas: o bem que eu quero, esse ainda não faço. O mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Mas já há a busca do bem. E já se busca evitar o mal. Já é um ganho. Já há a consciência do mal. Quando antes nem tínhamos. Passávamos por cima das pessoas, feríamos outras pessoas e nem ligávamos. Hoje isso já nos machuca. Já começamos a perceber que ferir o outro é ferir a nós mesmos. Já começamos a almejar, a desejar o bem como chave da nossa libertação. Não dispomos de sabedoria. Estamos muito longe de sermos espíritos sábios. No máximo, espíritos instruídos. Mas já percebemos a importância do estudo, diligenciando em entesourar-lhe os valores imperecíveis. Ou seja, nós, cada um em seu grau, cada um em sua busca, já sentimos essa necessidade de alimentar a alma de luz. Já compreendemos aquela frase de Jesus quando disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, já entendemos que a nossa alma precisa também de alimento, como o corpo precisa. E o alimento da alma é a luz, é o estudo nobre que inspira, que edifica, que ilumina. Nós já buscamos, aqui estamos, em busca desse estudo, de novos horizontes para a nossa alma, de novos entendimentos que nos permitam nos conduzir de maneira diferente pela vida. Não possuímos a inexpugnabilidade moral, ou seja, a nossa moral ainda vacila, ainda oscila. Todavia, já sabemos orar, organizando a própria resistência contra o assédio das tentações. Ou seja, justamente por sabermos que ainda somos frágeis, é que realça ou ressalta ainda mais, de maneira ainda mais pronunciada para nós, aquele alerta de Jesus: vigiai e orai. Porque não somos como Cristo, aquelas almas impassíveis de serem alcançadas pelo mal. Aquelas almas que já o mal não tem sobre elas nenhuma influência. Nós ainda temos as brechas, as más tendências por meio do qual esses espíritos ou as nossas próprias más paixões costumam nos levar à queda. Mas justamente por isso sabemos como nunca valorizar a importância do orar, do vigiar, do trabalhar. Lembrando que o trabalho, a ocupação da mente no bem é a melhor proteção contra as tentações. Há até o ditado popular que diz: mente vazia, oficina do diabo. Não um ser eternamente voltado ao mal. O diabo é a expressão do mal que ainda mora em nós, das nossas paixões. Quando a nossa mente não se ocupa do bem, no trabalho digno e útil, o mal ganha espaço nos nossos pensamentos e a gente é mais arrastado. A gente vê isso diariamente. No dia que a gente foge aos deveres, no dia que a gente não atende aos compromissos, a nossa mente começa a perambular por caminhos obscuros, ideias meio estranhas. Por quê? Oração e vigilância. Não nos galardoamos ainda com o total desprendimento de nós mesmos, notadamente no capítulo do perdão incondicional. Para nós isso exige muito ainda. Contudo, já aceitamos a necessidade de abandonar a concha do egoísmo, exercitando-nos
em diminutivos gestos de entendimento e fraternidade para alcançar a vivência da grande abnegação. Então, Emmanuel, em outro momento, vai até dizer assim, quando Jesus proferiu a sua famosa frase, perdoa, né, o seu irmão 70 vezes 7 vezes, ou seja, quantas vezes forem necessárias, ele sabia que estávamos ainda muito distantes da condição desse perdão incondicional, mas, justamente por isso, através dessa frase, convidava-nos a estarmos mais próximos juntos dele, para que ele então nos desse a força para fazer o que sozinhos não faríamos. Então ele nos convidava, sabia da nossa fraqueza, mas diz, venha ter comigo, aproxime-se, achegue-se. E então, a força que nos falta, com ele nós teremos. Essa é a postura do discípulo. Ele reconhece a sua fragilidade, mas sabe que graças ao amparo do alto e do mestre, terá forças para fazer o que sozinho ainda não faria. Emmanuel tem uma mensagem muito interessante no livro Pão Nosso, chamada O Mas e os Discípulos. E ele vai dizer assim, a simples posição em que colocamos o mas numa frase com Jesus define se estamos realmente comprometidos com a nossa melhoria ou se ainda estamos, digamos, apegados à inércia e ao nosso passado e às nossas paixões. Depende se a gente põe o mas antes ou depois de Jesus. Porque o primeiro é assim, as lições de Jesus são muito belas, mas eu não consigo. Então, o mas vem depois de Jesus. Agora, o discípulo que realmente já despertou, que realmente quer progredir, quer subir o monte da elevação, é aquele que inverte a ordem. Ele diz assim, eu sou muito frágil, muito imperfeito ainda, mas Jesus vai me dar forças. Veja como faz toda a diferença. Onde temos colocado o mas? Antes ou depois de Jesus? Porque essa é a nossa confissão. Da disposição ou da falta dela de seguirmos com Cristo. Se o mas vem antes, sabemos da nossa fraqueza, mas confiamos no amparo do alto. Se o mas vem depois, sabemos das bênçãos do alto, mas deixamos a nossa fraqueza nos dominar e nos vencer. Não atingimos o sentimento imaculado, entretanto, pelo esforço na disciplina de nossas inclinações e desejos, já nos adestramos a pouco e pouco para a aquisição do amor puro. Entendendo que virtude é a soma, dirá Emmanuel, de experiências incomensuravelmente recapituladas na vida. Em tudo na nossa vida, a disciplina antecede a espontaneidade. Um dia para nós o amor será a manifestação espontânea, mas até lá isso demandará de nós séculos de disciplina no sentimento, a fim de depurá-lo até chegar à condição da conquista consolidada. Então, em tudo na vida, disciplina antecedendo espontaneidade. Esses que hoje vemos, que vieram em todos os tempos inspirar a humanidade, não são privilegiados. Lutaram antes e venceram. Por isso, aquilo lhes parecia tão natural. Mas porque lá atrás caminharam, se esforçaram, usaram da disciplina a fim de burilar o sentimento, o mármore do sentimento, como dirá Jesus, no Boa Nova, capítulo 3, é o cinzel da boa vontade aplicado ao mármore do sentimento. Essa é a obra que temos a fazer. A disciplina antecedendo a espontaneidade. Então, o sentimento puro, o amor puro, estamos distantes, mas já podemos, por meio da prece e do esforço, cultivar os pequenos gestos de amor, que um dia serão o amor transbordante. Não entremostramos de leve o heroísmo da fé absoluta, mas já assimilamos grau relativo de confiança na divina providência, buscando agradecer-lhe a paz dos dias serenos, tanto quanto invocando-lhe a proteção para a travessia das horas difíceis. Então, aquele heroísmo da fé absoluta, como por exemplo de um Paulo, que prestes a ter a sua cabeça cortada, o algoz que iria fazer o ato treme, porque irradiava daquele homem uma fé tão grande, uma força tão grande, que o algoz tremeu e diz assim para ele, eu lamento ter que fazer isso, eu lamento a sua posição,
E Paulo diz assim, não lamente não. Cumpra o seu dever até o fim. Porque eu, deixando esse corpo, vou ter com o mestre da verdade e da vida. E você vai voltar para Nero e os seus asseclas. Quem de nós está em pior posição? Eu que estou indo para Jesus ou você que fica com Nero? Essa fé absoluta, essa confiança ainda nos falta. A confiança de uma Joana de Cusa, que no circo romano, prestes a ser queimada viva com o seu filho ao lado, filho esse que lhe gritava, mãe, mãe, abjura o Cristo, porque nós vamos morrer. Tem a coragem de dizer essa mãe ao próprio filho, cala-te, meu filho. O mestre não negou o sacrifício, não seremos nós que iremos fazê-lo. Então o carrasco se aproxima para acender o fogo e num gesto profundamente sarcástico volta-se a ela e diz, mas então foi só isso que o carpinteiro lhes ensinou a fazer? A morrer como covardes? E ela tem a grandeza de fé de dizer, não somente a morrer, meu irmão, mas também a te amar. Foi isso que ele nos ensinou. Não temos essa fé ainda, mas já confiamos minimamente em Deus para pedir o seu amparo nos dias difíceis e para agradecer a Ele pelas bênçãos, pelas possibilidades que Ele nos dá. Sem dúvida, conclui Emmanuel, estamos muito longe, infinitamente muito longe da perfeição. Cabe, porém, a nós, aprendizes do Evangelho, a obrigação de confrontar-nos hoje com o que éramos ontem. São esses os referenciais que nós precisamos. Não nos comparar com os outros, com o que o outro faz, o tamanho do trabalho do outro, a obra que o outro fez. É isso que leva muitos ao desânimo. Isso alimenta o orgulho e a vaidade. Porque se eu não fizer um trabalho com tamanho de destaque, então eu nem vou fazer. Não é essa comparação que devemos fazer. Nós precisamos apenas, na jornada, de 2 referenciais. Um é o Cristo, que é o norte. É o ideal para onde caminhamos. E o outro, nós, ontem. A única comparação que deveremos fazer é com o que eu era ontem. Com o outro tem a sua experiência de vida, tem as suas caminhadas, tem os seus desafios e os seus trabalhos. Eu tenho o meu trabalho a fazer, que é tão importante quanto o do outro, independentemente do tamanho, do reconhecimento, seja do que for. Então, os 2 referenciais, um o Cristo à frente e o outro o que nós éramos ontem, para saber o quanto estamos progredindo. É isso que nós precisamos da jornada. É o que ele está dizendo. A obrigação de confrontar-nos hoje com o que éramos ontem e, a nosso ver, feito isso, cada um de nós pode, sem pretensão, parafrasear as palavras do apóstolo Paulo, nos versículos 9 e 10 do capítulo 15 de sua primeira epístola aos Coríntios. Dos servidores do Senhor, sei que sou o menor e o mais endividado perante a lei, mas com a graça de Deus, sou o que sou. Com a graça de Deus, já somos o que somos. E por menores que sejamos, por menores que sejam as nossas possibilidades, aprendemos com Cristo, com o Evangelho, que do pouco, do quase nada, Deus tira muito. Não é isso que a multiplicação dos pães nos ensina? O pouquinho de pães que possamos dar ao Cristo, os pães da nossa boa vontade, do nosso sincero desejo de servir, serão utilizados por Ele, às vezes, para alimentar multidões. É isso que Ele quer dizer com a lição da semente ou do grão de mostarda. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Alguém olha e ninguém dá nada por aquilo. Mas deixa o tempo trabalhar aquilo, para ver o que aquilo se torna. Assim somos nós, grãos de mostarda perante a vida. Mas se esse grão de mostarda tiver em seu íntimo amor, sinceridade de servir, vontade de crescer e de amadurecer, o mestre pode tirar muitos frutos daquela pequenina semente, porque nenhum de nós é capaz de contar quantos frutos tem numa semente, por menor que ela seja. Ninguém sabe, só Deus sabe. Isso somos nós, pequeníssimos, mas úteis, com possibilidade de ação.
E por isso eu gostaria de trazer aqui mais uma mensagem no mesmo sentido. Agora no livro Vozes do Grande Além, obra fantástica, juntamente com instruções psicofônicas, obras que foram obtidas por meio do Chico, não através de psicografia. Das poucas obras do Chico, se não as únicas, juntamente com Registros Imortais, que não foram obtidas através de psicografia, mas sim de psicofonia. Voz do Grande Além, instruções psicofônicas. No capítulo 42 do livro Voz do Grande Além, uma mensagem de André Luiz chamada Obedeçamos, em que ele vai dizer assim: meus amigos, companheiros existem que não se cansam de alegar incapacidade para o serviço do bem. Eu não sirvo para isso, eu não dou conta daquilo, o trabalho é desafiador demais para mim. Não falta. No entanto, o serviço do bem pertence na terra a nosso Senhor Jesus Cristo. E compete a nós outros a obrigação de nos afeiçoarmos a Ele para sermos intérpretes do seu infinito amor. Ou seja, nós, por nós mesmos, nada poderíamos fazer. Aliás, até Jesus falou isso. Eu de mim mesmo nada poderia fazer se o Pai não me amparasse a fazer. Mas, unidos a Ele, podemos ser sim instrumentos. Recorramos à natureza para que nos ilustre a asserção. Ou seja, ele vai pegar agora exemplos práticos para ver como que a própria vida, a própria natureza nos fala cotidianamente disso. O fio de cobre largado na via pública não passa de bagatela. Mas ligado ao poder da usina é transmissor de luz e força. Então a gente não vê, mas essa luz que aqui nos ilumina só é possível graças ao fio de cobre que está lá obscuro no fio ali, escondido ali no poste. Ninguém dá nada, ninguém vê, ninguém enxerga, mas ele é o transmissor da luz que nos ilumina. O cano de chumbo, que está inserido e a gente não vê dentro da parede, abandonado à poeira, é tropeço na estrada. Contudo, em se ajustando ao reservatório, é mensageiro da água pura. A argila, dormindo no charco, é simples trato de lama. Todavia, entregue aos cuidados do oleiro, converte-se em vaso nobre. Da lama, a obra-prima, bela da cerâmica. A pedra solta no campo é calhau pobre e esquecido. Mas se unida à construção é alicerce do lar. Veja, tudo aquilo que, num primeiro olhar, parece insignificante, quando devidamente aplicado, se torna algo útil, extremamente proveitoso. A lagarta na moreira é triste animal, de aspecto repelente, mas trazida à indústria do fio, produz a seda brilhante. A tripa do carneiro, estendida ao sol, é realmente algo desprezível, contudo, transformada na corda do violino, é abrigo de doce da música. Entretanto, acrescenta ele, o fio de cobre para iluminar padece a tensão da energia elétrica. Então, tem um trabalho a ser feito, um sacrifício a ser feito. O cano de chumbo necessita disciplinar-se para servir. A argila experimenta o insulto do fogo para erguer-se em utilidade. A pedra sofre a própria ocultação para erigir-se em sustentáculo. A lagarta deve morrer para auxiliar e a tripa de carneiro passa por longo processo renovador a fim de responder com segurança aos sonhos do musicista. Em verdade, todos somos corações frágeis, almas culpadas, consciências denegridas e espíritos transgressores diante da lei. Todos nós temos um passado de desafios, de tropeços. Mas, ligados ao espírito do nosso Divino Mestre, podemos ser instrumentos do eterno bem. Não basta, porém, salientar as nossas fraquezas, cultivando a preguiça e a falsa modéstia. Não basta nos fixarmos na nossa impossibilidade. É imprescindível abraçar a verdadeira humildade, que não fica nenhum dos extremos. Foge ao orgulho, mas foge também à falsa modéstia. Com obediência e disciplina, ante os desígnios do Senhor, porque, aprendendo e servindo, amando e ajudando, lutando e sofrendo em sua causa sublime, será possível cumprir-lhe a divina vontade e retratar-lhe a divina luz. Eis a reflexão que aqui hoje gostaríamos de trazer.
em busca desse caminho do meio, que nos ajude realmente a entender o que seja humildade e entender a nossa utilidade, apesar da nossa pequenez. Nas próprias palavras do apóstolo Paulo, somos servidores bem pequenos, mas graças a Deus já somos o que somos, com possibilidade de servir e de atuar na causa do Cristo, a nosso próprio benefício de iluminação, como também dos corações que seguem conosco. Que Jesus nos inspire a ser esses instrumentos, ainda que pequeninos, do bem e do amor. Muita paz e muita luz a todos, que Jesus nos abençoe.